versão que estamos juntos, do ano de 5.785. Essa paraxá vai de Gênesis, Bereshit, 37:1 a 40:23. A Haftará, o profeta Amós, que nós comentamos ontem, e a porção do Berit Hadashá é Mateus 14:1 a 15:39. Amém? E hoje eu quero iniciar essa paraxá nos lembrando que nosso Criador diz a respeito de seus pensamentos em comparação aos nossos e de seus caminhos também em comparação aos nossos, não é? Ele fala isso lá em Isaías 55, de 8 a 9, que diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. E às vezes nós queremos que o meu pensamento seja o pensamento de Deus, mas não é. Amém, meu irmão? E isso é tranquilizador, porque os pensamentos de Deus são bons e os nossos nem sempre, né? Na maioria das vezes é ruim. Então, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos. E às vezes você escolhe um caminho para a sua vida e acha que está tudo certo, mas Deus sabe que não está. Então, os caminhos também de Deus não são os nossos. Diz o Senhor, porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. A gente lê esse texto e às vezes a gente não tem noção quão é alto o pensamento de Deus e quanto é alto o caminho do Senhor, não é? Se ele fala que o céu é mais alto que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos. E às vezes a gente insiste em permanecer nos nossos caminhos, porque a gente acha que o caminho da gente é o caminho certo. Só que fique sabendo disso hoje e guarde no seu coração. Os caminhos de Deus não são os seus caminhos. Amém? E ainda que você seja muito inteligente, muito culto, o melhor ser da terra, ainda assim, os caminhos de Deus são mais altos que os seus. Amém? E os pensamentos de Deus também. Estes versículos sublinham a diferença fundamental entre os caminhos e pensamentos de Deus e os caminhos e pensamentos dos homens. Amém? Às vezes o nosso caminho está para lá, o caminho de Deus está para lá, e você não entende. E às vezes Deus quer te trazer para a bênção, quer te trazer para o caminho dele, e você é teimoso e persistente, não é? Por isso que Deus fala assim: não seja como uma mula. Deus chamou a gente de mula. Amém? Meu irmão, esses versículos sublinham diferenças fundamentais entre os caminhos e pensamentos de Deus e os caminhos e pensamentos dos homens. Em definitivo, eles não são iguais. Não são. Nem sobre sua vida. Amém? Não são. E quero dizer uma coisa: é melhor alinharmos com os caminhos e pensamentos do Criador. É ou não é? Hein? Melhor a gente alinhar com o pensamento e caminho dele do que seguir no nosso caminho, no nosso pensamento. E eu estou lembrando destes versículos por causa da vida, sabe de quem? De José. Ele, ainda criança em Canaã, vivia uma vida repleta de contrastes e um pouco complexa. Filho de Jacó e Raquel, ele era o 11º dos 12 filhos de Jacó. Você imagina? Eu não sei se tem alguém aqui que tem 11 irmãos, tem? Tem gente que levantou a mão, é. Pô, imagina se é quase o último da fila. Pois é. A mamãe e o papai já estão velhinhos e você ainda cheio de energia, com pilha Duracell, o velhinho já não aguenta mais, já não consegue correr atrás. Você imagina ser o último e o penúltimo. José era o penúltimo filho. E a Bíblia diz que ele era o favorito do seu pai. Isso é complexo, porque a humanidade, quando olha para esse texto, coloca a psicologia humana e começa a dizer que os irmãos de José
tinha um comportamento ruim porque o pai amava mais a José. Aí coloca a psicologia humana e todo mundo diz amém, está todo mundo errado, viu, meu irmão? Coloca psicologia nisso aqui não, porque você vai entender por que Jacó achava graça em José. Amém? Tem nada a ver com psicologia humana. Nada, nada, nada. E Jacó, coitado, não era um mau pai também, como muita gente diz, que ele provocou a ira dos outros filhos, né? Então, e este favoritismo levam as pessoas a julgarem mal a Jacó. Jacó demonstrava seu amor especial por José de maneira evidente, dando-lhe uma túnica de muitas cores, um símbolo da primogenitura. Amém? E isso que causava o quê? Inveja e ressentimento entre seus irmãos. E sem razão, pois Rúben, o primogênito de Jacó com Lia, perdeu a primogenitura, pois deitou com a concubina de seu pai, Bila. Quem era o primogênito? Quem ia receber as bênçãos, como é que chama? A túnica colorida? Rúben. Quem ia receber a graça de Deus? Rúben. Por que não recebeu? Porque pecou, caiu da primogenitura. Então, todo aquele benefício, toda a graça caiu sobre José, né? Veio sobre José. Agora o direito de primogenitura está sobre José, primogênito de Jacó com Raquel. E o favoritismo de Jacó, na verdade, era a graça de Deus derramada sobre José. Não tem nada a ver com psicologia humana. Não tem nada a ver que ele foi um mau pai. Não tem nada a ver. Esse favoritismo era para ser direcionado a Rúben. Mas Rúben decaiu. Interessante, você vai ver que sempre o que tem direito à primogenitura rejeita. Que coisa, né? Quem tinha direito era Esaú. Mas ele fez o quê? Rejeitou. Quem tinha direito era Rúben. Também o quê? Rejeitou. Quem tinha direito era Yeshua. Mas ele não rejeitou, para a glória de Deus. Ele quebrou essa maldição. Porque isso é uma maldição, né, meu irmão? Rúben podia ter sido a bênção na casa de Jacó. Mas perdeu. Você vai perceber sempre este favoritismo sobre a vida de quem é primogênito, no caso José. E o próprio Deus começa a revelar através de dois sonhos a José a sua posição de primogenitura diante da sua família. Olha lá, Gênesis 37, 5-9. José teve um sonho que contou. Olha, gente, muita gente já viu falando aí que José tinha um sonho como se fosse um sonho humano. Isso não é um sonho humano, meu irmão. Isso é Deus falando, amém? Concordamos todos? Glória a Deus, então estou tranquilo. Que contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Olha, eles odiavam ele por causa do quê? Da graça que estava sobre ele. O pai dele achava graça nele, porque a graça de Deus estava sobre a vida dele. E você vai notar que aonde José vai, as pessoas acham graça nele. Amém? Porque ele é portador da graça divina. Ouvi, peço-vos, este sonho que tive. Estávamos nós atando molhos no campo, e eis que o meu molho, levantando-se, ficou em pé, e os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Responderam-lhe seus irmãos, tu, pois, deveras reinará sobre nós? Profético, né? Ó, mas estão falando com raiva. Tu deveras terá domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiavam por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Teve José outro sonho e contou a seus irmãos, dizendo, tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Quando o contou a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe, que sonho é esse que tiveste? Porventura,
viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinarmos com o rosto em terra diante de ti? Profético, né? Deus falando. Estes sonhos provocam mais iras de seus irmãos contra ele. Lembra do que Yeshua disse a respeito de quem tem a graça de Deus? Você lembra? Hein? Vamos relembrar? Lá em Mateus 10, de 34 a 36, não pensei que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada, porque eu vim pôr em disenção o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra, e assim os inimigos do homem serão os da sua própria. Por isso os irmãos odiavam a José, porque a graça de Deus repousou como um pássaro sobre ele. Amém? A pomba encontrou o quê? Lugar de pouso. Por isso, a própria família odeia José. Exatamente assim ocorreu com José. Os que da sua própria casa se tornaram seus inimigos mortais. Parece até com Yeshua. A ponto de seus irmãos planejarem sua morte, quando, por ordem de seu pai Jacó, José foi procurar seus irmãos. Lembra dessa história? Gênesis 37, 17, 18. E um homem encontrou a José, que andava errante pelo campo, e perguntou-lhe: que procurais? Respondeu ele: estou procurando meus irmãos. Dize-me, peço-te, onde apacentam eles o rebanho? Disse o homem: foram-se daqui, pois ouvi-lhes dizer: vamos a Dotã. José, pois, seguiu seus irmãos e os achou em Dotã. Eles o viram de longe e, antes que chegasse aonde estavam, conspiraram contra ele para o matarem. Eu não sei se você sabe, José é a prefiguração de Yeshua, né? Tudo que aconteceu com José é o que ia acontecer com Yeshua, e foi o que aconteceu, tá? Não vou falar sobre isso não, mas eu gosto de lembrar isso, né? Dizendo uns aos outros: eis que lá vem o sonhador. Eles tinham raiva do sonho que ele tinha. E tem muita gente que, quando lê esse texto, acaba ministrando errado, dizendo que José era um sonhador. José não era um sonhador. Deus falou com José através de sonho. Ele não era um sonhador. Isso aqui é uma agressão que eles estão fazendo, na verdade, ao irmão, pelo ódio que eles tinham contra ele. A partir daqui, meu irmão, se cumpre em José o que está escrito em Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque a partir de agora, só acontece coisa estranha na vida de José. Se você fosse vizinho de José, você ia dizer que a maldição estava sobre aquele rapaz. E você iria até jejuar, porque você não entenderia, porque os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos. Amém? Ninguém entenderia. A partir daqui começam a acontecer, sob o ponto de vista humanos, muitos eventos estranhos sobre a vida de José. Em seguida, veio a primogenitura e graça divina sobre ele, e os sonhos perturbadores de José decidiram, ao invés de matá-lo, vendê-lo como escravo para uma caravana de ismaelitas e midianitas que passavam por aqueles lugares. Veja em Gênesis 37, 28. Ao passarem, os negociantes midianitas tiraram José, alçando da cova, e venderam-no por 20 ciclos de prata aos ismaelitas, os quais o levaram para o Egito. Yeshua foi vendido por 30 moedas de prata. Para José, um jovem que cresceu sob a proteção e carinho de seu pai e de sua família, ser subitamente arrancado do seio familiar e vendido como mercadoria, deve ter parecido para ele uma das mais cruéis e inexplicáveis injustiças. Deve ter ferido a alma dele, não é? E os ismaelitas o venderam no Egito. Veja Gênesis 39, 1. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda egípcio, comprou
da mão dos ismaelitas que o haviam levado para lá. No Egito, as coisas tomaram um rumo ainda mais estranho. Mesmo como escravo na casa de Potifar, José prosperou de uma maneira que não poderia ser atribuída apenas a um trabalho, a um trabalhador, né, duro ou a própria sorte. Pois olha o que está escrito em Gênesis 39:2. Mas o Senhor era com José, e ele se tornou o quê? Próspero, e estava na casa do seu senhor, o egípcio. Olha, o Senhor foi aonde José foi. Aprende uma coisa hoje, em nome de Yeshua. Ser próspero e ser bem-sucedido não está ligado à quantidade de bens ou quantidade de dinheiro e sucesso que você alcança entre os homens, nem porque você sabe aplicar o seu rico dinheirinho no mercado financeiro. Nada disso representa ou vai representar prosperidade e ser bem-sucedido. Sabe o que é ser bem-sucedido? É Deus te acompanhar. Aonde você for. Aí você vai ser bem-sucedido. Aonde colocar a planta do seu pé e a tua mão, tudo vai prosperar. Amém? E é a mesma coisa que aconteceu com o rei Davi. Veja em 1 Samuel 18:14. E Davi era bem-sucedido em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. Ser bem-sucedido é porque Deus anda contigo. Olha que coisa tremenda. Aí onde tu vai, ele prospera você. Você lembra que Abraão prosperou no pior lugar? Porque quando Abraão e seu sobrinho se separaram, Abraão falou com o sobrinho dele o que? Escolhe o lugar que você quer. Ele foi para as Campinas, onde o gado dele podia comer muito bem. E foi indo, perdeu tudo e entrou na sociedade lá da região. Abraão, que foi para o lugar seco e pedregoso, aconteceu o quê? Enriqueceu para a glória de Deus. Porque ser bem-sucedido é ter Deus contigo aonde tu vais. Por isso que a Bíblia diz, reconhece a Deus em todos os seus caminhos. Aprendeu a ser próspero? Não precisou nem fazer faculdade de administração, nem de economia. Amém? Porque José não fez. Confia no Senhor. E como o Senhor era com José, a mesma graça concedida por Jacó a seu filho José, na época que ele estava em casa, é a mesma graça que ele vai alcançar diante, sabe de quem? Potifar, aquele que o comprou como escravo. Está vendo? Aonde José vai, as pessoas olham para ele e sentem a graça divina sobre ele e se agradam dele. Amém? Olha lá, ó, Gênesis 39, 3-4. E viu o seu senhor que Deus era com ele e que fazia prosperar em sua mão tudo quanto ele empreendia. Assim José achou o quê? Graça aos olhos de Potifar. E o servia, de modo que o fez mordomo da sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. Está vendo, meu irmão? É a graça de Deus sobre nós. Não é o fato de você ser rico, poderoso, forte, inteligente, culto, nada disso. É Deus andar conosco. Aí somos prósperos. Amém? E somos bem-sucedidos aonde formos. Porque até o inimigo, Deus faz ter paz conosco. Não é assim que está escrito? Até o inimigo. Porque ele vai olhar para você e vai ver a graça de Deus e vai virar teu amigo. Foi assim com Abraão, naquela história de cava poço, tapa poço, cava poço. Um dia o cara olhou para Abraão e falou, eis que tu é príncipe de Deus. Vamos fazer um acordo. Fica com o poço. Aí, ó. E às vezes você está brigando, quer entrar com um advogado no meio, quer fazer uma confusão tremenda, não adianta nada. Reconhece Deus em todos os seus caminhos, permite Deus andar contigo, permite Deus te chamar de amigo, como chamou o pai Abraão. Está vendo aí? Quer entrar na justiça, quer chutar, brigar. Bota o joelho no chão, fala, Senhor, anda comigo, ser meu amigo.
como foi com meu pai Abraão, em nome de Yeshua. Ainda tem Yeshua aí, hein? Porque com Yeshua, tudo que pedirde ao Pai, sem duvidar, em seus corações, Ele vos dará. Ó, amém? Então aprende aí. Nós somos bem-sucedidos e prósperos e encontramos a graça se andarmos como José andou, em justiça diante de Deus. E por causa de José, Deus abençoa inclusive a casa de Potifar. Você é motivo de bênção, cara. Olha aí que coisa. Além de você, tudo que você faz prospera. Aonde você está, acaba sendo abençoado também, porque o Senhor é contigo. Veja em Gênesis 39, 5. Desde que o pôs como mordomo sobre a sua casa e sobre todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor a José. Olha aí. Deus vai abençoar, às vezes, o lugar onde você está por amor a você. Olha que coisa. Aí você vai entender uma coisa que Deus falou para Abraão. Ó, por amor a José, e a bênção do Senhor estava sobre tudo que tinha, tanto na casa como no campo. Meu irmão, lembra da Arca da Aliança? Que ficou na casa do... esqueci o nome dele? Obed-edom. Tudo prosperou na casa de Obed-edom. Então nós somos como a arca. José é como a arca. E o que tem dentro da arca? Fala aí. Que floresceu. Olha só, os mandamentos escritos no coração, entendimento que tu és sacerdote pela ordem de Melquisedeque e que é sustentado pelo maná do Deus Todo-Poderoso. Então você é uma arca do Deus vivo e aonde tu for, tem que ser abençoado. Deu para entender? Que coisa! Você já tinha percebido isso? É para isso que o Senhor está te chamando. Ou seja, se cumpre na vida de José o que Deus falou ao pai Abraão lá atrás, em Gênesis 12, 2. Eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o seu nome, e tu ser uma bênção. Deus está te chamando para que você seja uma bênção, não uma maldição. Ser tu uma bênção. Aponta para você e fala assim, ser tu uma bênção. José é ser tu uma bênção, porque aonde ele ia, é isso que Deus falou para o pai Abraão. Naquela época, bom era andar atrás do pai Abraão para pegar. Ah, claro, tem nada de errado, tem? Abraão, estou só aqui atrás, não se preocupe comigo. Deixe-me em paz. Não vou te perturbar e você não vai me perturbar. Só de manhã a gente ora junto, eu aperto a mão e volto. Você já viu jogador de futebol que joga muito futebol? Aí o pessoal fica passando a mão na perna dele, passando na... Já viu isso? Isso não acontece no natural, mas no nosso Criador isso acontece. Se ele falou ser uma bênção, se você tocar no abençoado, abençoado você fica. Amém, meu irmão? Isso é tremendo. Então, por onde José passa, ele é uma bênção, seja na casa, seja no campo. Inclusive, eu não sei se vocês prestaram atenção numa coisa. Até na venda de José, José abençoou os ismaelitas, porque os ismaelitas talvez estavam com dívida no mercado, encontraram José, pagaram para ele, foram lá no Egito, venderam ele mais caro e conseguiram pagar a dívida. Então, até nisso, José abençoou os ismaelitas. Ué, você não parou para pensar nisso? Eu parei. Eu falei, meu Deus, até nisso José é bênção. Talvez eles venderam para os egípcios, ele era novo, 17 anos, num valor alto e pagou dívida, comprou barco, moto, comprou tudo. E eles falaram, caramba, deu um lucro tremendo, porque ele é uma bênção. Ele é bênção. Ele é a arca da aliança de Deus na época. Cheio da misericórdia e da graça de Deus sobre ele como mel que derrete
sobre a sua cabeça. Era tremendo. A pomba encontrou o que? Pouso nele. Lembra que Noé soltou a pomba e não voltou? Mas encontrou um pouso José e posteriormente encontrou o pouso Yeshua HaMashiach para a glória de Deus. Amém? Glória, porque o pombo não desceu sobre a cabeça de Yeshua. Muita gente pergunta por que o Espírito de Deus desceu em forma corpórea de pomba sobre a cabeça de Yeshua. Porque a pomba foi solta lá por Noé e ela não voltou. Ela continuou procurando pouso e encontrou sobre a cabeça de Yeshua HaMashiach. Amém? E José é o pouso naquela época. José foi motivo de bênção, de lucro até para os ismaelitas que o venderam no Egito. E por causa de José, Deus derramou, fez chover chuva de bênção na casa de Potifar. Meu irmão, Potifar nunca foi tão abençoado no Egito. Nunca foi tão próspero no Egito. A casa de Potifar ficou bonita. Ele mandou fazer um banheiro novo, quarto novo, cozinha nova, tudo novo. Sauna. E não colocou nada dentro da sauna. Usou a sauna como sauna. Porque ele prosperou, meu irmão. Sei lá o que eles tinham na época. Só sei que ele prosperou. Os vizinhos deviam ficar até desconfiados. Por que esse cara está prosperando? Será que ele está roubando o faraó? Porque ele ficou próspero. De uma hora para outra. É porque ele não entendeu que era o escravo que estava ali. Se ele tivesse entendido, ele não soltava aquele escravo. Então, por causa de José, Deus derramou, fez chover chuva de bênção na casa de Potifar. Todos nós percebemos bênção, gente. Nós percebemos, não percebemos? Se o vizinho começa a prosperar, você, opa, esse vizinho está prosperando, esse irmão está prosperando, a gente não percebe? Não foi diferente com Potifar, gente. Ele percebeu que a casa dele mudou o esquema. Aquilo que não acontecia, aconteceu. Aquela grana que estava segura na justiça, soltou. Não é? Faraó deu aumento salarial. Ele falou, caramba, o que está acontecendo? Tudo de bom na minha casa. Hein? Não é maravilhoso isso? Então, sabe o que ele fez? Deixou a administração de todos os seus bens na mão de José. Ele percebeu, e ele percebeu a origem da bênção. Não sei o que ele pensou, mas ele disse, Deus é com esse menino. Gênesis 39, 6. Potifar deixou tudo na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. Ele largou os bens na mão de José. Hein? E José jogava na bolsa, sei lá, comprava criptomoeda, e foi crescendo o bem do cara. Não é? José, subtraído da casa e de sua família repentinamente com 17 anos, e já no Egito se torna administrador de bens. E nem fez faculdade. E você não adianta dizer que ele fez por internet, porque não tinha internet. Então, ele realmente não fez. E já era um grande administrador no Egito. Administrador de bens sem nunca ter administrado nada na vida, pois o Senhor é com ele. E depois, melhora ou piora para José? O que você acha? Você acredita que vai piorar? Vai piorar para José. E no momento que está tudo dando certo, o inimigo de nossas almas traz uma serva dele. Ó, sabe para quê? Para tentar e provocar a iniquidade de José e ele pecar contra Deus e os homens e cair da graça de Yud-Heh-Vav-Heh. Tentou com os irmãos, não conseguiu. Porque a palavra de Deus diz, amará teu Deus sobre todas as coisas. José não ligou, largou os irmãos. Os irmãos odiavam ele não se uniu aos irmãos, concordando com os irmãos, continuou na sua caminhada, então ele já venceu isso. Coisa que muita gente na igreja não consegue vencer. Porque os inimigos daqueles que têm graça de Deus são os da própria casa. E a igreja ainda não entendeu isso não, gente. Ou perdeu o entendimento disso. Hoje, às vezes, você quer continuar amigo do teu irmão. E, às vezes, a graça que Deus derramou sobre você não permite. Porque eles continuam carnais e você agora é espiritual. Então, é diferente.
E aí gera tensão familiar, como foi com José. E aí lá em Gênesis 36, 6, ora, José era formoso de porte e de semblante. O inimigo tentou com os irmãos, não conseguiu, agora eu vou tentar com uma serva minha. Vou colocar a mulher de Potifar, ela é minha serva. Ela já devia ser uma adúltera. E ela olhou para aquele rapaz e achou ele bonitão. Queimado de praia. Não, do Rio. Não era da praia. Quase que dá aquela música, menino do Rio, né? Queimado no Rio, devia ir no Rio toda hora, ficou queimado no Rio. Então, ora, José era formoso de porte e de semblante, e aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse, deita-te comigo. Olha que coisa, meu irmão. Muitos não entendem disso. Se José é de Deus, por que Deus deixou José ser perturbado por essa mulher de Potifar? Às vezes a gente não entende, né, meu irmão? Mas você vai entender. Gente, Deus tirou José do mundo. Lembra que Yeshua orou? Não. Ele falou uma outra coisa. Isso ele falou também. Mas ele falou uma outra coisa. Ó. Rogo que não os tire do mundo, mas que os guarde do maligno. Agora para pensar. Deus começa a nos dirigir no meio de um mundo onde o príncipe deste mundo é o diabo. E você passa a ser o sal da terra, a luz das trevas. Então o diabo o quê? Fica de olho em você. Não, em você. Ó, tô de olho em você, hein? Aí ele começa. Primeiro foi com a ira dos irmãos. Não deu certo. Agora eu vou colocar uma serva minha. Ele falou, vou colocar uma serva mulher de Potifar. Eu vou tentar o quê? Mexer no interior de José. Porque o diabo, ele não tenta, ele traz o objeto de tentação. E deu para entender? A igreja não entende isso, não. O diabo não tenta, ele traz o objeto que pode provocar tentação no seu coração. Ele quer mexer no interior do seu coração. Olha aí, ó. Ele é astuto. Ele saiu daquele meio familiar que nos inibe, que nos coíbe. Os irmãos dele são mais velhos que ele. Eles são adultos, ele é um menino, ele tem medo deles, mas ele venceu, Deus trouxe ele, ele foi para o Egito, Deus está prosperando, então agora eu vou trazer a minha serva, vou jogar sujo, vou ver se ele é de Deus mesmo. O diabo faz isso, meu irmão. Quero ver. Pois é. Ó. O mundo, nós não somos tirados do mundo, não. Quem mudou fomos nós. O mundo continua o mesmo. O príncipe desse mundo continua o mesmo. Mas agora nós somos luz e sal. Então o diabo está de olho em você, não está de olho naqueles que estão lá fora. Aqueles que estão lá fora são servos dele. Andam no pecado. Mas você não, agora ele está te olhando. Agora você é um problema. Então, ele começa a mandar objetos ou pessoas que provocam o quê? Dentro do seu coração, o que nós chamamos, que a Bíblia chama de iniquidade. Gente, é importante entender isso. Porque Deus nos conduz no mundo. O mundo não mudou. A forma do diabo agir também não mudou. O diabo agia assim lá atrás. Como é que ele tentou Eva? Ele trouxe o objeto. Ó, Eva, para provocar o que dentro do coração dela? O desejo. A concupiscência. Que a Bíblia coloca esse nome feio. Não bota o nome de seu filho de concupiscência. Vai ficar esquisito. Ele quer provocar dentro do teu coração. Ele não tem acesso a ele, mas ele tem objetos no mundo que podem provocar isso dentro do nosso coração. Ele é o príncipe deste mundo
e usa seus servos e as coisas deste mundo para provocar a nossa concupiscência e nos levar ao pecado e, consequentemente, à morte, para cairmos da graça de Deus. Porque quando a gente peca, a gente cai da graça de Deus. Amém? Por isso está escrito em Tiago, presta atenção. Gente, tem que entender Jacó, irmão de Yeshua. Muita gente fala que quem foi o líder da igreja em Jerusalém foi Pedro. Não foi. Foi Tiago, o justo. O nome dele é Jacó, irmão de Yeshua. Por que ele ficou na frente da igreja naquele período? Porque ele é descendente de Judá. Amém? Rei. Por isso que ele ficou na frente da congregação. Chamado Tiago, não sei nem por que virou Tiago. Tiago 1, de 13 a 15. Ninguém sendo tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Primeira coisa, Deus não tenta ninguém. Ah, Rafael, mas tentação é igual provação, não é não. Deus prova o homem, mas não tenta o homem. Se Deus tentasse o homem, meu irmão, a gente estava perdido, não tinha salvação. Você precisa entender essas coisas. Uma coisa é tentação, outra coisa é provação. Porque Deus a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado quando atraído. Presta atenção, ó. Você é atraído e engodado pela sua própria... Ó, você é atraído por ela. O diabo traz o objeto e aí a sua concupiscência te atrai e te engana. E aí você acha que precisa daquilo de qualquer maneira. Seja objeto, seja pessoa, seja posse, seja status, seja o que for. Ele usa. E aí você acha que você quer aquilo, porque a sua concupiscência, o seu desejo te atrai para aquilo. E aí você começa a querer aquilo. Eu quero. Arruma até justificativa. Eu quero. E aí, meu irmão, sabe o que acontece? A concupiscência gera um filho chamado pecadinho. É o filhote dela. E o pecado gera o quê? Pronto, caiu da graça. Amém? Gente, você precisa entender esse esquema. É assim que acontece. É assim que aconteceu com José. É assim que aconteceu com Eva, com José. E até hoje o diabo não mudou, meu irmão. O diabo age dessa maneira. Às vezes você não precisa daquilo, mas aqui dentro de você diz que você precisa. E você precisa lutar contra aquilo. Você precisa... O maior inimigo do homem é ele mesmo. É por isso que as pessoas dizem isso. Que você vai lutar contra você não vai lutar contra o diabo, para com isso. Você vai lutar contra você. Se você matar essa iniquidade, acabou o problema. Gente, eu tive uma experiência com isso muito profundo, com cigarro. O Senhor me converte, me batiza com o Espírito Santo e eu continuei fumando. Não conseguia deixar. E um dia eu orei e falei, Senhor, eu amo fumar. Se o Senhor não me livrar disso, eu vou morrer fumando. Eu confessei para ele. No mesmo dia, ele tirou daqui de dentro o desejo de fumar. Nunca mais fumei. Aí, Rafael, você ficou nervoso, ficou com abstinência? Fiquei com nada. É como se eu nunca tivesse, ou se eu nunca tenha colocado o cigarro na minha boca. Nunca. Também. Não só do próximo, mas também de nós, né? Porque somos homens. Então, maldito o homem confia no homem. Não pode confiar em homem. Amém? Nem em você mesmo. Porque a gente tem a tendência de jogar para o outro, né? Mas é da gente mesmo. Então, esse esquema do pecado é assim, gente. Se você entender isso, você vai se vigiar. Você vai olhar quando... Por isso que a Bíblia diz que você tem que dar graça a tudo que Deus te dá. Porque quando Deus te dá, você não precisa de concupiscência. Deus te deu, ninguém pode tirar. Porque Deus te deu. Amém? Quando Deus dá é uma coisa. Agora, quando a gente fica com esse desejo louco, aprende uma coisa. O diabo traz o objeto ou a pessoa que pode provocar a nossa concupiscência. Um desejo forte, incontrolável,
ou anseio de possuir coisas ou bens, ou seja lá o que for, posição social, posição do outro, mulher do outro, carro do outro, qualquer coisa, entende? A gente começa aquele desejo e justifica aquele desejo, e aí vai gerar o pecado. Amém? Então, e isso tudo é contrário à lei de Deus. E a concupiscência nos atrai e nos engana. E se cedermos à concupiscência, ela dá à luz ao pecado, e o pecado consumado gera a morte. O diabo quer derrubar José da graça de Deus. Mas olha a resposta de José a essa tentativa do diabo de derrubá-lo. E agora você vai entender por que o diabo gosta que todo mundo diz que a lei de Deus acabou. Porque a única para segurar a concupiscência do homem é a lei de Deus. Rafael, não é na pancadaria? Não, meu irmão. Não adianta botar, molhar com toalha e sentar a toalha molhada, que não vai adiantar. A concupiscência vai continuar. Mas com a lei de Deus, ela é segura. Você quer ver? Olha a resposta de José a essa investida satânica. Gênesis 39, 7 a 8. Mas ele recusou e disse à mulher do seu senhor, olha o que ele fala. Eis que o meu senhor não sabe o que está comigo na sua casa, e entregou em minha mão tudo que tem. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto é sua mulher. Como, pois, posso eu cometer este grande mal e pecar contra Deus? Pergunta: como que José sabe que adultério é pecar contra Deus? Como? Aqui, escrito. Eu vou escrever os mandamentos de Deus nesse coração. É o que Deus quer de você e de mim, que a lei dele, que o mandamento dele esteja escrito na tábua dos nossos corações. É o estado que José está, por isso José é cheio de graça. Por isso que José, onde chega, tem graça na vida dele. Por isso que José, em vez de estar lamentando a vida, ele está glorificando a Deus. Porque se você olhar com os olhos humanos, até agora parece que José tem uma maldição sobre ele. Os irmãos vendem ele, aí ele vai vendido como escravo para o Egito, Potifar compra ele, Deus prospera ele, agora a mulher dele entra na parada. Parece que ele começa a crescer, cai. Começa a crescer, cai. Não é? Aí você já ia pegar as irmãs de oração, vamos jejuar para o José, que José, não sei não, hein? Tem uma maldição no José. Vamos ungir José com azeite, porque José não sei não. Você fez alguma coisa lá com seu irmão, José? Vamos quebrar a maldição. Não o José, a maldição do José. Vai ser cheio de bênção na vida, a gente não ia entender, porque os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, nem os pensamentos de Deus, os nossos pensamentos. Aprende isso. José tem força para recusar a tentação por causa da lei de Deus. Ele sabe que adultério é pecado contra Deus, como está escrito lá em Levítico. Ele sabe Levítico 20:10. Um homem que adulterar com a mulher do outro, sim, aquele que adulterar com a mulher do seu próximo, certamente será morto, tanto o adúltero como a adúltera. Agora a pergunta é, como José sabia da lei de Deus, se ela só foi entregue a Moisés 400 anos depois da morte de José? Hein? Como é que Yeshua sabia toda a palavra? Como é que Yeshua, acho que com 13 anos, foi discutir a respeito da Torá no templo? Que escola que ele fez? Hein? Mas naquela época não tinha Bíblia assim não, vai ali na loja e compra uma Bíblia para mim. Não tinha isso não, meu irmão.
Era o rolo, e era caro, e tinha que matar um cordeiro, tinha que ser um couro liso, tinha que tratar o couro, o couro não podia ter mancha, não podia ter furo, tinha que ser perfeito, tinha que ser bem tratado. Depois o escriba ia pegar uma Torá e ia recopiar aquilo, e se errasse um ponto, qualquer coisa, aquele couro era eliminado, tinha que pegar outro. Gente, onde é que Yeshua, com 13 anos, sabia discutir a respeito da Torá? Pois é. José aprendeu com quem? E o que o pai quer que nós façamos? Aprendamos com ele. Aonde que Deus quer a lei dele? Dentro do nosso coração. Tá vendo aí, ó? Aí tu será motivo de bênção. Porque Moisés só recebe a lei 400 anos depois, gente. Olha, a lei de Deus está escrita no coração de José. Gente, se nós ficarmos assim, aonde colocarmos a planta do nosso pé, nós seremos bênção. Aonde formos. Exatamente como desejado por Deus, desde que ele criou o homem na terra. E exatamente como temos que viver debaixo do novo pacto de Israel, com Yud Revaverê pelo sangue de Yeshua, derramado por amor a nós. Veja como Deus revela exatamente isso lá em Jeremias 31, de 31 a 33. Eis que os dias vêm, diz o Senhor, em que farei um pacto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o pacto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Esse meu pacto que eles invalidaram. Ó, Israel quebrou o pacto. Apesar de eu os haver desposado. Ó, eles quebraram o pacto de Deus com Israel é um pacto de casamento, para você entender melhor. E Deus não deu a carta de divórcio a Israel, amém, meu irmão? Quem quebrou o pacto foi Israel, não foi Deus que quebrou o pacto. Deu para entender? Por isso que eu digo para todo mundo, Deus não fez pacto nenhum com a igreja, fez? O pacto é com Israel, aí ó. Pois é, Deus não trai, Deus não casa com duas, Deus só casa com uma, Israel. Nós vamos, igreja, casar com o filho de Deus com sua esposa belíssima, Israel. Agora não está muito bonitona, não, mas vai ficar. Amém, meu irmão? Mas este é o pacto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu, e eu serei seu Elohim, e eles serão o meu. Por isso, Paulo fala lá em Romanos 3,31, anulamos, pois, a lei pela fé? De modo nenhum, antes estabelecemos a lei. Aí, ó. E José, sem pecar, é acusado de ter tocado na mulher de Potifar, parece até Yeshua, e vai para o cárcere, pois Potifar acredita em quem? Carnal que era, mentirosa ela, e ele, carnal, acreditou em quem? Largou a prosperidade, largou a bênção. Veja em Gênesis 39, 19 a 20. Tendo o seu senhor ouvido as palavras de sua mulher, que lhe falava, dizendo, desta maneira me fez teu servo, e a sua ira se acendeu. Então o senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar em que os presos do rei estavam encarcerados, e ele ficou ali no cárcere. Você sabe por que ele botou no cárcere do rei? Hein? Porque tinha cárcere de gente que era contra o rei, fizesse alguma coisa contra o rei, né? Qualquer coisa era contra o rei. Se olhasse para a cara do rei, ele te botava no cárcere dele. Porque na cárcere do rei bastava uma ordem do rei e matava a pessoa. Em outro cárcere não. Então ele já botou ele ali para ele morrer. Amém, meu irmão? Você vê como é que a coisa foi piorando ainda mais. Pois é, por isso que a gente tem que ter muito cuidado com o que pensa. E dentro do cárcere, esquisito, o Senhor era com ele, dentro da cadeia. Gente, mas você pensou na cadeia de hoje, não foi? Pensou, né?
no lugar onde tinha para fazer ginástica, um pátio para pegar sol, comidinha certinha toda hora, não é? Visita íntima. Pois é, mas não era nada disso. O cara jogava ele lá dentro, tinha gente leprosa, rato, barata. Não tinha na saidinha, pro Dia dos Pais, não tinha nada disso. O cara era jogado lá dentro, meu irmão, e apodrecia lá dentro. Só se o rei falar, não, libera esse cara. E o rei fazia. E degolou o copeiro. Copeiro. Foi o padeiro? Foi o copeiro. Coitado do padeiro. Eu matava o copeiro, gente. Eu sempre mato o copeiro, mas copeiro. Eu sempre mato o errado. Ainda bem que eles já morreram. Ainda bem que eles já morreram. Então, e José sem pecar é acusado, já lemos, e dentro do cárcere o Senhor era com José, Gênesis 39, de 21 a 23. O Senhor, porém, era com José, estendendo sobre ele a sua benignidade e dando-lhe graça, a graça aí de novo, ó, aos olhos do carcereiro. O carcereiro olhou para ele igual Jacó, olhou para ele igual Potifar, olhou para ele, viu a graça de Deus nele. E ainda que aquele carcereiro fosse um homem violento, cheio de loucura, porque ficava ali com aqueles bandidos, ele olhou para José e falou, ué, sei lá, você não quer cuidar da prisão, não? Os bandidos, eu já estou aqui há muito tempo, tu nunca me chamou. É ou não é? Mas ele viu a graça em José. Aí, ó. O qual entregou na mão de José todos os presos que estavam. Gente, isso não existe. Se eu tivesse preso lá, eu ia reclamar. Eu estou aqui há 7 anos e o senhor não me deixa nem sair daqui de dentro. Esse menino chegou hoje e o senhor já está entregando tudo na mão dele. Você não ia reclamar? Ia fazer greve de fome? Não ia porque não tinha comida mesmo. Ah, solta todo mundo. Ainda confiou, porque viu a graça de Deus nele. E era José quem ordenava tudo o que se fazia ali, meu irmão. O carcereiro tirou férias. E o carcereiro não tinha cuidado de coisa alguma, e era preguiçoso, largou tudo na mão de José, que estava na mão de José. Porquanto o Senhor era com ele, fazendo prosperar tudo quando ele compreendia. Meu irmão, é por isso que eu digo, não é o lugar que você está, não é com quem você está, mas é se Deus está com você. É se Deus está contigo, porque se Deus está conosco, nós somos prósperos. Rafael, mas eu não tenho um dinheiro no bolso. Não importa, Deus traz. Deus traz. Aprende que prosperidade não é isso que o mundo inculcou na nossa mente. Não é. Não é comprar dólar, não é jogar no... essas coisas que o mundo inculca na gente, a gente acaba aceitando. Não é nada disso. Não concordei com o mundo, mas a gente acaba amoldando-se às coisas do mundo. Prosperidade está ligada em Deus andar ou não contigo. O mundo tem uma prosperidade, mas a prosperidade do mundo passa, a prosperidade de Deus não. E mais, quando Deus te prospera, Ele não acrescenta dor. É diferente. Mas a igreja parece que está absorvendo as coisas do mundo e querendo que Deus faça para ela as coisas que o mundo apresenta para ela. É igual que o mundo é uma vitrine e nós venhamos para o nosso Pai, nosso Deus, e fala, Senhor, me dá aquilo que eu quero. É assim que nós estamos fazendo. José não fez isso. Você não vê José pedindo nada, nem para sair da cadeia, nem reclamando. Olha que coisa, gente. A graça de Deus traz paz, porque Deus tem cuidado de nós. Deus não vai deixar o inimigo te abater, porque Deus tem cuidado de nós. Você não vai passar fome, porque Davi disse,
Eu fui moço e agora sou velho, mas eu nunca vi um justo e seus descendentes a mendigar o pão, nem desamparado. É isso, minha irmã. Eu esqueci de tudo, mas você me lembra. É, porque a gente não lembra de tudo, precisa do irmão. Somos um corpo, é isso mesmo. Um esquece de uma coisa, o outro lembra e vamos caminhando. Mas nós trazemos os conceitos do mundo e queremos viver dentro do pacto com Deus com os conceitos mundanos. Não dá certo, meu irmão, não dá não. Vai dar erro, vai dar erro. Vai dar um erro numa hora o negócio vai empenar. Agora, você nota que José não tem desejo nenhum no mundo. Ele está caminhando de acordo com a vontade de Deus. Você não vê ele reclamando. Você já estaria reclamando, não estaria lá dentro da cadeia? Poxa, que droga! Eu não fiz nada. Caramba, quando eu sair daqui eu vou matar aquela mulher. Se eu encontrar com ela na rua, eu mato ela. E você sabe que José teve na posição que podia mandar matá-la. Toda a família. Ainda ficava com raiva de Potifar, porque Potifar acreditou na mulher dele, na mentira. Olha que coisa, gente. Pois é, aí eu já vi isso na igreja. Sou filho do rei, não aceito isso, mas o rei sofreu. Como é que você não vai sofrer? Você vai sofrer sim. Até dentro do cárcere, José foi bem-sucedido e próspero. Pois para sermos prósperos e bem-sucedidos, repito, não depende de nossa habilidade, e sim de Deus, que é ou não conosco, se andamos ou não segundo sua vontade, se obedecemos ou não seus mandamentos. Então você já sabe o que aconteceu. Deus dá sonho ao copeiro mor e ao padeiro mor, vou ver se eu errei, que estavam presos. E Deus dá a interpretação dos sonhos a José. E como ele disse, aconteceu a soltura do copeiro mor e a morte do padeiro mor. O Egito ficou sem padaria, ficou sem pão francês. E Deus dá também sonhos proféticos a Faraó. E ele fica sabendo de José por meio do copeiro mor, na hora que Deus quis. Porque não sei se você sabe, José, quando o copeiro mor saiu, ele falou: lembra-te de mim, fala com Faraó, ajuda aí, fala com aquele vereador, para ele interceder com o prefeito lá para mim, porque eu não fiz nada. Copeiro mor saiu, foi festejar com a esposa, com a família, esqueceu de José. Mas era da vontade de Deus. Pois é, era da vontade de Deus que esquecesse mesmo. Porque para tudo tem tempo. E Deus sabe o tempo, o homem não. Nós não sabemos. Se fosse por nós, a gente queria sair, era agora. Não é? Às vezes Deus não quer que você saia agora. E aí você fica insistindo, você vai se esborrachar. Deus lhe deu a interpretação do sonho de Faraó. E Faraó o coloca como segundo do rei. Nós conhecemos a história, por isso que eu não escrevi tudo. De acordo com Gênesis 37, 2, José tinha 17 anos quando foi vendido como escravo pelos seus irmãos. Ele foi levado ao Egito e passou por várias dificuldades antes de ser preso injustamente por causa da acusação falsa da mulher de Potifar. Depois foi lançado na prisão. Ele aí interpretou os sonhos do copeiro e do padeiro, do faraó, eventos que ocorreram durante o tempo que passou na prisão. Olha como o tempo de Deus é o tempo de Deus. Ele precisava estar na prisão na época do padeiro mor e do copeiro mor. Olha como Deus vai fazendo as coisas. Gente, só Deus. Nós não temos capacidade de montar essas coisas, nem de pensar nessas coisas. Porque os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. Você está entendendo por que eu comecei falando isso? Porque, na realidade, o pensamento de Deus não é o pensamento do Rafael. Às vezes o Rafael pensa numa coisa aqui, acha legal, bacana, e é bom para mim, mas Deus está olhando lá de cima. Ele sabe que eu vou me esborrachar ali, mas eu não, sou teimoso, eu que sou isso, tem que ser, Deus me dá, Deus me dá, Deus me dá. Pior é se Deus der, né?
Aí esborracha, mas não era teu, Senhor. Não, cara, você é cabeçudo. Eu estou mostrando um caminho aqui, você está querendo outro? Todos nós somos assim, teimosos. A Bíblia diz, não seja como uma mula que precisa de botar cabresto. Não seja. Às vezes você não vai entender mesmo. Você acha que José estava entendendo? Pois é. Boca calada. É porque se você controla, está em Tiago lá, Tiago é Tiago. Vai ler Tiago. Se você controlar a língua, tu freia todo. Eita. É melhor cortar essa língua. Língua, né? Língua não é. Tem que dominar a língua. Se você dominar ela, domina todo o corpo. Então, José foi finalmente libertado da prisão e levado à presença de Faraó quando tinha 30 anos. Meu. Saiu 17 anos de casa. Só foi passar na faculdade com 30 anos, cara. Olha só. Você tem paciência para isso? Hein? Você tem paciência para Deus mover a tua vida, meu irmão? Tem? É uma pergunta que você precisa se fazer. Às vezes as pessoas são extremamente ansiosas. E o diabo gosta da ansiedade, né? Ele gosta, porque você faz coisas precipitadas. E às vezes o caminho de Deus está ali, você está ansioso, aí você acaba, se desvia e dá tudo errado. Aí vai para uma igreja, vai para outra, e pula daqui, e profeta fala, e não adianta nada, viu, meu irmão? Não adianta, porque Deus é que é Senhor de todas as coisas, não é o profeta. E às vezes você já está desviado. Tem muita gente dentro da igreja já desviada do caminho. Muitas. E fica atrás de profeta aí, para o profeta acertar alguma coisa. Porque é bom quando o profeta fala, eis que Rafael, assim te digo, te darei uma fortuna muito grande, uma casa de praia, um carro, um avião. Oh, Deus é comigo, o Senhor é bom. É ou não é? Você quer ouvir, eis que vou arrebentar você, vou te pisar, vou te... O que você quer ouvir? Vou te quebrar, fazer você de novo, igual um vaso. Vou te botar na cadeia igual para o José. E você só vai sair de lá quando eu quiser. Aí eu vou dizer, é do Ricardo essa profecia, não é minha. Segura aí. Ou eu vou dizer, é da carne, é da carne. O negócio do avião não é não. Ganhar avião, viajar para os Estados Unidos. Vou ministrar a palavra nos Estados Unidos, caramba, Califórnia. Aí é de Deus. Não, prisão não, que isso. Aí é do Ricardo, do pastor Lúcio. Não. José tinha 30 anos, conforme Gênesis 41, 46. Depois você vê lá. Isso significa que ele passou aproximadamente 13 anos entre ser vendido como escravo e ser promovido ao segundo em comando na maior nação da terra na época, o Egito. Equivale o Senhor nos tirar daqui e nos colocar como segundo lá nos Estados Unidos. Ele era um hebreu. Os egípcios não são hebreus. Um povo completamente diferente. Como que esse menino foi parar lá no segundo do reino, gente? E não teve eleição nem nada. Pelo menos eu acho que não teve. Saiu da cadeia para ser governante. Oh, profético. Deixa isso para lá. Mas Deus permitiu. Olha, ele passou 13 anos, dos quais parte desse tempo foi certamente passado dentro da prisão. Vamos assumir aqui, por suposição, que ele passou mais ou menos 8 anos desses 13 anos na prisão. É bem provável que tenha sido um período desse. Isso é loucura, gente. Uma pessoa sair de casa, ser vendida como escravo, sofrer injustiça, cair dentro da cadeia, ficar, vamos supor, 8 anos dentro de uma prisão e não ser corrompido,
Você sabe como é que é uma cadeia, gente? É terrível. É terrível. Ainda que as cadeias hoje tenham uma série de vantagens, mas mesmo assim é terrível. Você vê que um mata o outro lá dentro. Você. Hã? Não, aí. Mas mesmo assim é terrível. E olha, eu posso dizer que se você comparar uma cadeia brasileira com a cadeia egípcia daquela época, você vai dizer, poxa, cadeia brasileira é um hotel. 5 estrelas. Comidinha. Você acha que lá tinha comidinha? Pois é, o cara ficava lá dentro e o rei esquecia, porque o rei ia lembrar do cara? Não ia, cara. Quem que ia interceder por ele diante de Faraó? Você não podia olhar para o Faraó, que se você olhasse para ele, ele te matava, porque ele era o Deus Sol, filho do Deus Sol. Pois é, ué, mas todo mundo agia assim. Se você levantasse a cabeça perto de Faraó, Faraó mandava te matar. Então, como é que você ia chegar? Faraó, tem misericórdia lá do meu filho, ele não fez nada. Ele ia falar, não, ele é daquele grupo aí. Nem ia saber se o Faraó jogasse dentro da cadeia, lá ficava, cara. O copeiro sai porque Deus tinha um propósito que ele saísse. Né? Senão também o padeiro não perdeu a cabeça. Não faça pão, viu? Porque o padeiro. Pois é, pois é. Mas você sabe que o copeiro era pior, porque o copeiro é que experimentava a bebida para ver se tinha veneno. Então você imagina, o cara ainda tinha que experimentar. Se alguém tivesse raiva do Faraó, metia veneno, ele bebia e morria. Ou ainda ficou feliz, né, de ter saído. Eu, hein, que trabalho doido. Que loucura. Eu botei aqui, que loucura. E quero lhe dizer a vocês outra loucura, gente. Toda a vida de José é loucura. Que todos os acontecimentos da sua vida, da minha vida, pasmem no que eu vou dizer, é para nos levar a sermos como José, reis e sacerdotes, para a glória de Deus. É ou não é? Às vezes a sua vida parece que não vai para frente, mas você não está entendendo o que é isso. Mas Deus está. Porque os caminhos de Deus não são os caminhos dos homens. Nem o pensamento de Deus é igual ao nosso pensamento. Mas eu sou de Jesus. Você sabe, gente, quando o Senhor me converte, eu estava no patamar, ganhando muito bem, etc, etc. Deus me converte, a empresa falha e me manda embora. Eu orei, Senhor, que negócio é esse? Eu orava assim mesmo. Senhor, o que eu vou dizer agora que eu estou falando do Senhor? Agora eu estou aqui desempregado. Eu falei isso, gente. Eu tenho um testemunho disso forte. E eu estava aqui em casa, e eu estava com a indenização guardada, e pensando o que fazer da vida, e eu fiquei orando, de madrugada, perguntando a Deus, abre uma porta, Senhor, o que eu vou dizer? Falando essas coisas que o ser humano fala. Aí abriu o sol. Aí eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou é para a praia. Chega disso. Aí eu tinha moto, peguei minha moto, sentei na moto, estou descendo aqui, o Senhor fala em voz audível assim para mim, Rafael, volta e pega os seus documentos. Eu falei assim, Senhor, não é isso que eu estou te perguntando, mas eu resolvi obedecer. Obedeci, peguei meus documentos, botei lá no short e fui para Itacoatiara encontrar meus amigos lá. Não encontrei ninguém. Fiquei sozinho, de burro lá, emburrado. Aí, quando eu volto, a polícia me para. E se eu tivesse sem os documentos, eu ia ficar com a moto presa, era uma moto grande, eu ia ter que pagar a indenização e usar o meu dinheiro que eu estava guardando. Quando o guarda me parou, eu entendi na hora e glorifiquei a Deus. Deu para entender, gente? Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. E às vezes você fica querendo que seja. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Se Deus te ama, Ele não vai permitir que seja. Porque senão tu cai. Deu para entender? Amém? Então, da mesma maneira, olha o que Deus quer fazer conosco. Apocalipse 5, de 9 a 10. E cantavam um cântico novo, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com seu sangue compraste para Deus Rafael,
da tribo, de toda a tribo e língua. Meu nome está aqui. Olha lá, ó. Lê em Apocalipse, seu nome está. Pois é, ó. Deus compraste para Deus homens. Quem é homens aí? Todos nós. De toda a tribo, língua e povo e nação, para o nosso Deus, para os fazer reinos e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra como José reinou. Então nós, ainda que haja toda loucura na nossa vida, o Senhor está nos preparando para ser rei e sacerdote. Por isso comecei e termino com Isaías 55:8, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Shabbat Shalom. Glória a Deus.